eu queria pensar com você num texto, que é um texto muito comum, um texto muito usado, e eu sei que já foi usado muitas vezes aqui, um texto de 2 Reis, no capítulo 4, vai aparecer aí na tela, 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Eu já vou deixar um abraço lá da nossa igreja para vocês, toda aquela cerimônia que eu não preciso fazer aqui, eu não preciso apresentar minha esposa, não preciso apresentar filho, não preciso apresentar nada, então eu quero é pregar. Vamos ler bonito lá? Vai aparecer lá na tela? Você consegue aí, Thomas? 1, 2, 3 e já. Amém? Deus troca situações. Este texto em questão traz ao leitor um toque das necessidades daquela mulher. Você conseguiu observar isso? Aquela mulher tinha uma necessidade, ela e os filhos dela seriam arguídos pelos seus credores. Os cobradores batiam a porta daquela mulher para levar os seus filhos presos, para serem escravos por causa de dívidas que a família havia contraído. Você está comigo? Você entendeu isso? Você está bem aí? Está bem focalizado? A história então narra para nós que a mulher, ela vai procurar o profeta e diz para o profeta: olha, tu sabes que o meu marido, ele era um servo do Deus Altíssimo e honrava ele. Mas agora ele se foi e as dívidas ficaram e eu não tenho como pagar essas dívidas. E o profeta faz algumas perguntas peculiares que no desenrolar desse bate-papo nosso eu vou lhe fazer. O profeta faz perguntas àquela mulher para ativar o milagre. Para que o profeta faz as perguntas? Todo milagre só é ativado se houver resposta adequada. Talvez você não tenha dado as respostas adequadas para Deus ativar o teu milagre. Você já entendeu isso? Hoje eu quero falar com você a respeito de necessidades pessoais que acabaram sendo transformadas em grandes empreendimentos que alcançaram e modificaram a estrutura de uma cidade. Aquela mulher em questão, ela tem azeite para ela, no final da história, tem azeite para doar para alguém que tivesse necessidade e ainda tinha azeite para vender. A Bíblia e alguns historiadores dizem que essa mulher se tornou a grande empreendedora daquele tempo. Então, eu quero trabalhar um tema com você.
transformando, repita comigo, transformando necessidades pessoais em grandes empreendimentos para mudar as cidades. Talvez o teu sonho possa mudar São Gonçalo. Talvez o que Deus colocou no seu coração possa mudar a estrutura da sua cidade. Talvez você tenha um sonho que modifique a história. Aí você vai dizer, pastor, eu não acredito nisso. Bom, o primeiro motor da Fiat a ser lançado veio de um sonho. E todos riram daquele homem, achando que ele não conseguiria fazer. Hoje, um dos carros mais vendidos no nosso país, qual é? Fiat. O dono da Tramontina andava numa mula vendendo alguns garfinhos e faquinhas. Hoje ele tem 8.000 funcionários só numa cidade em Curitiba. Uma cidade de 12.000 habitantes. Ele tem 8.000 trabalhando na fábrica dele. Então, querido, talvez o seu sonho, aquilo que Deus colocou no seu coração e que você possivelmente engavetou, mas vai desengavetar nesta noite, pode mudar a história da tua cidade. Você está entendendo isso? Você está comigo? Amém ou não amém? A Bíblia, ela é clara, ela é enfática em dizer que aquela mulher não tinha nada. Foi o que ela disse. Ela disse, eu não tenho nada. Então o texto trata das necessidades de indivíduos que estavam envolvidos nessa história. E falando a respeito dessa tal necessidade, falando a respeito dessa tal dificuldade que ela vivia, falando a respeito dessa tal situação que ela estava passando, eu quero dizer uma coisa para você, talvez o percalço que você está passando é para mudar a tua história. Eu tenho lido um livro que me diz uma coisa: lutas são para fazer o soldado mais forte. Talvez você possa estar passando alguma dificuldade lá no seu empreendimento, lá no seu comércio, que você não gostaria de passar, mas eu garanto a você que se você permanecer firme aonde você está, fazendo da maneira de Deus, não é da maneira que você quer, é da maneira de Deus, Deus irá te honrar e você colherá muito azeite naquela botija. Você está entendendo isso? Você pode dar um glória a Deus aí ou está proibido? Você proibiu não, né, pai? Pode dar glória a Deus aqui, ainda pode bater palma? Vamos testar, né? Dá um glória a Deus aí. Agora vamos aplaudir a Jesus, porque ele merece, né, gente? Senão eu acho que eu não estava no lugar certo. Mas pensando e rapidamente, tentando extrair para você alguns princípios que teve essa mulher e algumas situações que aconteceram neste bate-papo para que algo fosse ativado e um milagre exponencial acontecesse na vida dela, a primeira coisa que eu aprendo, olhando a situação dessa mulher, da transformação da necessidade pessoal dela para um empreendimento que mudou a realidade da cidade, é que quando nós fazemos isso, para nós fazermos isso, nós precisamos aprender que Deus transforma nada em tudo. O que eu falei? Você acredita no que você acabou de falar? Tem gente que não acredita que Deus pode fazer milagre, sabia, Wagner? Tem gente que não acredita que Deus pode fazer extraordinário. Tem gente que acredita que pode botar Deus dentro de uma caixinha e que Deus não vai fazer nada diferente, exponencial, que Deus só fez num momento, só fez naquela hora e não vai fazer de novo. Só que eu vim aqui para quebrar essa ótica. Deus faz quando quer, da forma que quer, na hora que quer. Ele independe de homem. Ele independe de quem está falando, ele independe de quem está à frente, ele independe disso, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, ela é formidável, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E aí ele prova isso como? Porque a mulher vai ao profeta. E quando ela vai ao profeta, o profeta diz assim: vamos conversar. O que tu tem lá na tua casa? Qual é a primeira palavra que ela diz? Tua serva não tem? Olha o texto que vai aparecer aí. Eliseu perguntou-lhe: como posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O profeta mexe em uma área que aquela mulher havia perdido. E talvez você que sentou aqui também tenha perdido. O profeta mexe na área da fé. Sabe o que ativa o milagre? É a fé, querido.
O milagre é materializado através da fé. O milagre só passa a ter essência certa se você tiver a fé. Porque sem fé você não vê milagre. Sem fé você não alcança nada. Sem fé você não conquista nada. Você precisa ter fé. E o profeta mexe nesta área, na área da fé daquela mulher. Aquela mulher deveria ter perdido a perspectiva e toda a esperança da vida. Ela já estava no desespero. Ela estava assim: ai meu Deus, profeta, vão levar os meus filhos. Profeta, os meus filhos vão ser levados de escravo. A esperança daquela mulher havia ruído. Talvez a crise do nosso país tenha esmagado a sua fé. Mas o meu Senhor me trouxe nessa noite, sabe para quê? Para tirar a tua fé debaixo dos pés de Satanás e colocar a tua fé onde ela deveria estar. Você não entendeu nada. Porque esse, glória a Deus, deve ter sido para mim mesmo. Entendeu? Deus está tirando a sua fé que estava perdida, que se esvaía, que estava acabada, que você se sentia derrotado, e está tirando a tua fé e está colocando ela na posição que ela nasceu para estar, em alta. Você está entendendo? O profeta pega aquela mulher e começa a mexer na primeira área que ela precisava que fosse mexida, que era na área da fé. Deus começa a dizer para ela o seguinte através do profeta: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que faço jorrar água no deserto, que transforma a água amarga em doce. Eu sou o Deus que faço o sol parar. Tu acha que com isso que você tem eu não posso transformar? Aquela mulher achou que o pouquinho de azeite que ela tinha não era suficiente para Deus fazer um milagre. Só que Deus está dizendo para você o seguinte: o pouquinho que você tem na mão de Deus é muito. O pouquinho que você tem na mão de Deus é muito. E Deus pode fazer jorrar muito mais através disso que você acha que é nada. O profeta então começa a instaurar uma conversa com aquela mulher, dizendo para ela: olha, faz o seguinte, talvez você não tenha entendido nada, mas o Deus que você disse que o seu marido serve é o Deus que criou todas as coisas. Talvez você sentou aqui nessa noite, ou veio a semana toda sem perspectiva nenhuma, veio para cumprir uma tabela. Mas nessa noite Deus quer ativar e potencializar a sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário. Talvez, como eu disse, você não tenha entendido nada, tenha até perdido a fé, esteja aqui só para cumprir um rito, esteja aqui só para comprovar a tua presença, para que as pessoas te vejam. Mas o agente que Deus está usando hoje vai te dizer uma coisa: o meu Deus, querido, é o mesmo. Ele não mudou. E Ele muda é realidade. E Ele vai mudar a sua. Você vai sair daqui nessa noite acreditando que Deus está te dando uma chave. E a primeira chave que Deus está te dando é essa: Ele transforma o nada em tudo. Eu vou continuar conversando com você. Preste atenção. Como eu disse, alguns empreendedores da história quebraram a ótica daqueles que achavam que eles não iam conseguir. Você sabia disso? Tem empreendedores, como o Wagner falou aqui, que movimenta a finança, o recurso, a estrutura de uma cidade. Só que tem empreendedores que tinham nada e que movimentam o recurso de um país. Tem gente que em meio às dificuldades da vida, Deus deu uma visão, e com essa visão eles movimentam o mundo. Sinceramente falando, pode ser que um desses esteja sentado aqui. Pode ser que Deus esteja nessa noite mostrando a você que Ele vai pegar aquilo que você tem colocado de lado e vai começar a fazer florescer. Eu tenho dito lá na minha igreja uma coisa muito interessante. Eu entendi uma coisa com Deus em alguns processos. Quando Deus direciona um profeta, Ele muda a geografia do lugar. Quando Deus direciona um profeta, Ele muda a geografia do lugar. Quando eu fui para lá, a estrada passava reto, não tinha asfalto.
até a porta da igreja. A estrada passa reto, já tem a descida de asfalto e já está indo na porta da igreja. Querido, talvez Deus colocou essa igreja fazendo esse movimento de oração pela cidade para ser a boca dele, para mudar toda a geografia desse lugar. Quem precisa acreditar é você. Eu agora moro lá em Rio Bonito. Você mora aqui. Você precisa acreditar que Deus vai te usar como profeta para essa geração, como boca de Deus, como igreja do Senhor, para mudar a geografia do lugar. Você sabe que por causa da igreja do Senhor estabelecida, toda a sua vizinhança recolhe os frutos da bênção. A igreja, querido, é o centro da onde acontece e se manifesta as bênçãos. Aquela mulher, talvez ela não havia entendido que o profeta queria gerar no coração dela a fé. Queria gerar no coração dela primeiro o que ela havia perdido, que era a perspectiva do milagre. Talvez você sentou aqui e possivelmente poderia até estar pensando: essa semana acho que eu vou fechar o meu negócio. Essa semana acho que eu vou parar de empreender. Essa semana eu acho que eu vou parar de fazer isso ou vou parar de fazer aquilo. Não pare não, querido. Aplique só mais um pouquinho de fé e você verá o que Deus fará. Aleluia. A Bíblia diz o seguinte, que a vasilha daquela mulher tinha só um pouquinho de azeite. Não tinha quase nada, tinha só um pouquinho de azeite. Foi esse pouquinho que tornou-se suficiente para jorrar e transformar. Porque se não tivesse azeite, querido, ia jorrar qualquer outra coisa, menos azeite. Você concorda ou não concorda? Se não tivesse azeite, ia jorrar qualquer outra coisa. Às vezes você está jogando de lado o que vai jorrar fruto para você. E aí fica na sua interpretação. Talvez o que você está colocando de lado vai gerar fruto para você. Aquela mulher, o que ela estava desprezando era um punhado de azeite. E foi através do azeite que Deus fez jorrar. Não foram as vasilhas, foi o azeite. A vasilha às vezes é só um instrumento, querido. O azeite é que é a essência. Talvez você está jogando o azeite fora e está guardando só as vasilhas. Você está entendendo? Uma segunda coisa que eu quero aplicar com você para transformar as nossas cidades, as nossas necessidades em grandes empreendimentos e mudar a realidade da nossa cidade: aprenda a valorizar as pessoas que estão à sua volta. Preste atenção numa coisa. Leia para mim, só para ficar bem legal. Então, tem uma coisa aqui intrínseca nesse texto especificamente, que mostra que essa mulher, ela tinha uma boa relação com as pessoas. O profeta dá uma ordem a ela, diz assim: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos. E depois ele faz uma afirmativa: mas peça muitas. Quando valorizamos as pessoas, nunca receberemos porta fechada. Eu sempre digo lá na igreja o seguinte: se sair, sai pela porta da frente, para quando você voltar ser honrado. Você entendeu isso? Se for, sai pela porta da frente, para ser honrado. Valorizar pessoas é ter a certeza de que as pessoas que te cercam jamais vão te fechar uma porta na sua hora de necessidade. Aquela mulher estava com uma necessidade incrível. Ela precisava de algumas vasilhas, porque a dela não era suficiente. E tem uma mística aí incrível. Se acabasse a vasilha, parava de jorrar, porque não tinha onde guardar. Deus não jorra coisas à toa. Deus não dá recurso para quem não tem visão. Guarda isso no seu coração. Deus só vai dar recurso para quem tem visão. Porque quem tem visão sabe aonde vai aplicar. O que adianta Deus me dar 1 milhão se eu não tenho onde aplicar? Vou guardar no banco? Para Deus isso não é interessante. Se você olhar uma outra passagem, ele brigou com o cara que guardou no banco e ficou feliz com os caras que multiplicaram. É assim ou não é? Parábola dos talentos. Ele brigou com o cara que guardou no banco e ficou feliz com o cara que investiu. Então o nosso Deus é um Deus de abundância, é um Deus que aplica investimento, é um Deus que quer que nós venhamos a investir. O nosso Deus não é um Deus de miséria. Só que Deus também não é bobo. Ele só vai jorrar se você tiver uma visão. Se você souber aonde você vai aplicar, o que você vai fazer. Tem muita gente andando com celeiro seco, sabe por quê?
Porque ele não orou a Deus para pedir a visão. Ele está orando a Deus para pedir dinheiro. Essa mulher aqui, querido, ela tinha boa relação com as pessoas. Ela tinha um bom trato com as pessoas. Ela tinha uma boa conversação com os vizinhos. E ela foi se articular lá com os vizinhos e pedir aos seus vizinhos vasilhas necessárias para o acontecimento do milagre. Só iria continuar o milagre se tivesse vasilha. Não é isso que o texto diz? Ela vai para o filho e diz assim: filhinho, traz mais uma vasilha. O que o filho diz? Não tem. O que o azeite faz? Para de jorrar. Deus não joga recurso fora, filho. Quem joga recurso fora somos nós. Porque a nossa intelectualidade é pequena. Deus não joga recurso fora. Sabe o que eu quero dizer para você? É que se as vasilhas estiverem preparadas, vai jorrar. Você não entendeu? Se as vasilhas estiverem preparadas, vai jorrar. Só jorra se tiver vasilha, filho. Não adianta você achar que você sabe tudo, que você consegue tudo, mas se você não preparou nem as vasilhas, se a sua fé é tão pequena que você não bota nem as vasilhas embaixo da bica, você não investe aquilo que você tem. A primeira coisa que tem que acontecer para acontecer um milagre é você botar o que você tem. Sabia dessa? É você colocar o seu. É você colocar o que você tem. Aquela mulher foi em casa, olhou e disse assim: eu tenho 3 vasilhas. Só em tese. Eu tenho 3 vasilhas. Mas eu vou botar as minhas 3. Vai encher as minhas 3, meus filhos. Vai pegando vasilha lá. Porque enquanto está enchendo as minhas 3, eu pego vasilha. Agora, de repente, você tem uma vasilha, está guardando, está escondendo, está querendo que Deus jorre. Como é que Deus vai jorrar se você esconde o que tem? Sabe o que é o nome disso? Falta de fidelidade. Quem tem fidelidade desfruta de bênção, querido. Pensa nisso. Você quer ser um empreendedor? Quem quer ser um empreendedor? Levanta a mão assim, ó. Aprende a colocar o seu. Aprende a acreditar no milagre. Aprende a ver exponencialmente além do que os olhos comuns vê. Todo dia eu passo correndo numa rua lá e digo assim: daqui a pouquinho vai ter uma igreja da IBV aqui. Minha mulher diz assim: você é louco? Eu digo: não, eu estou ativando o milagre. Vai acontecer. Sabe por quê? Porque quem não profetiza quando não vê, não adianta depois querer colher fruto daquilo que está vendo. Pensa só nisso. Aquela mulher, depois que o profeta mexeu no campo da fé dela, depois que o profeta mexeu na estrutura de fé dela, depois que o profeta ativou a mente dela para ver o sobrenatural, para trazer, para materializar aquilo que está invisível, aí ela começou a acreditar. Sinceramente falando, eu não sei se você conseguiu observar no texto um tratamento gostoso que aquela mulher devia ter com os vizinhos dela. Porque eu acredito e vou provar a você que ela não disse para ninguém que ia acontecer o milagre do azeite. Ela foi só lá e disse assim: mamãe me mandou aqui pedir uma vasilha à senhora, Dona Maria. Dona Maria falou: para sua mãe? É claro. Está aqui, ó, uma não, leva 2. Quando a gente valoriza pessoas, talvez você vai pegar um punhado de açúcar e ele vai lhe dar 1 quilo. Talvez você precise de um copo de arroz e ele vai lhe dar um saco de 10 quilos. Talvez você precise de um pouquinho de óleo e ele vai lhe dar uma lata inteira. Mas quando você não se relaciona bem com pessoas, quando você não articula bem, quando você não se deixa, não se permite ser fluente e influente no meio das pessoas, não acontece. Aquela mulher, ela era fluente e influente no meio das pessoas. Aquela mulher, ela se relacionava com as pessoas. Eu quero lhe fazer uma pergunta. E quero fazer a pergunta aos empreendedores primeiro. As pessoas que cercam o seu estabelecimento te vê como? Como um empreendedor, gente joia, ou simplesmente como um sanguessuga que só extrai da cidade? Pensa só. Como você é visto pelos seus clientes? Como as pessoas que estão à sua volta te enxergam?
Será que elas te veem como um negociante que extrai somente os seus recursos financeiros, que quer só se relacionar com elas pelo interesse do que elas têm para lhe dar? Ou será que elas te veem como um bom companheiro, como uma pessoa que é agente na cidade, uma pessoa que é doadora, uma pessoa que é exponencial, que é amiga, que é pau para qualquer obra, dizendo no popular? Como é que as pessoas que te cercam te veem? Porque as vizinhas e os vizinhos daquela mulher viam aquela mulher como uma mulher joia. Talvez a sua botija ainda não está cheia, porque a perspectiva do que você apresentou para as pessoas não é o que as pessoas querem ver. Pensa só nisso. Avalia só isso. Eu quero deixar uma frase para o seu coração. Se você extrai algo de uma cidade, você tem pura obrigação de devolver para ela a benfeitoria. Quando você tira da cidade, você precisa devolver a ela. Não é assim na lei empresarial? Se o cara corta uma árvore, ele tem que plantar 5. Se ele corta 5, ele tem que plantar 20. Se ele corta 20, ele tem que plantar 100. Todo grande empreendedor que extrai qualquer coisa de uma cidade, ele tem que devolver em benfeitoria. Talvez você é um grande empreendedor aqui, mas ainda não liberou aqui. E aí não está experimentando esse milagre. Então guarda isso no seu coração. Terceiro lugar, para a gente ir embora, que eu estou doidinho para orar lá no Marco Zero. Viu? O negócio é orar, Wagner. Para transformar as nossas necessidades em grandes empreendimentos que mude a realidade de uma cidade, estabeleça o seu sonho. Primeiro, no secreto com a sua família. Segundo, com Deus. Olha só o que acontece nesse texto. Perceba. Depois, entra em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame o azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Há um detalhe digno de nota neste ponto. Os sonhos empreendedores são para ser compartilhado com aqueles que irão acrescentar a este sonho. Sabe qual é a lei? Wagner sabe disso, a máxima dos grandes empreendedores: nunca compartilhar o sonho com quem não vai acrescentar. Perceba só uma coisa: aquela mulher não compartilhou o sonho dela com ninguém, porque o profeta disse para ela: ó, entra na tua casa, fecha a tua porta. Isso dá identidade do quê? Do secreto. Tem coisa que tem que ficar no secreto, meu irmão. Não é para falar para vizinho, não. É só para falar para filho. Talvez você anda falando muito para os vizinhos, aí o milagre não acontece. Você está entendendo? Diga amém. Talvez você anda falando para os vizinhos e não para os filhos. Quando você estabelecer o teu sonho com a tua família e estabelecer o teu sonho com Deus, depois você pode compartilhar com as pessoas. Sabe qual é o maior erro da maioria das pessoas? Ele compartilha o sonho com todo mundo. A única que não está dentro do sonho é a esposa, é a filha, é o filho, é o marido, é Deus. Está todo mundo dentro do sonho. Fulaninho, estou precisando disso assim, assim, tá? Aí o fulaninho, Ciclano, estou precisando. Aí você passa pelo esposo da moça, diz assim: poxa, ó, legal, hein? Vocês estão estabelecendo um novo empreendimento. O cara diz: estamos? Nem sabia. Nem sabia. Sabe qual é a percentagem para isso acontecer? 0,0,0,0. Sabe o que eu aprendi nessa palavra? Que todo negócio, para dar certo, a família precisa estar envolvida com os pés e com as mãos. Precisa estar dentro do negócio. Precisa pegar na cabeça. Sabe o que eu descobri nesse tempo, nesses 8 meses, pastor? Eu fui lá para a PIB e eu achei assim: caramba, eu vou chegar lá, vou fazer tudo que eu já sei fazer, vai dar tudo certo. Deixa a minha mulher em casa, ela fica em casa tranquila, e eu vou fazer tudo o que tem que fazer. Sabe o que Deus fez? Depois de 7 meses, falou assim: não, filho, você não entendeu. O sonho, para dar certo, tem que estar todo mundo envolvido. Mulher, filho, papagaio, cachorro, gato. Talvez, querido, talvez, sabe por que o empreendimento não cresceu? Porque na sua própria casa a coisa está dividida. Um puxa para frente, outro puxa para trás. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Deus, para certas coisas, gosta de unidade.
Deus, para certas coisas, gosta de seriedade. Deus, para certas coisas, gosta do secreto. E talvez você anda falando para todo mundo, e Deus está dizendo: filho, faz só o seguinte, entra na tua casa, chama tua mulher e teus filhos e faz uma oração e eu vou ativar o milagre. Mas você fofoca para todo mundo. Tu é igual um canário, canta para todo mundo, menos para tua mulher, menos para os teus filhos, menos para o teu Deus. Você canta para todo mundo que vai acontecer, querido. Eu tenho coisas que eu não contei para ninguém, e vai acontecer. Te provo isso. Neemias vai diante do rei e fala: pô, minha família, a terra do meu pai está sendo destruída, os muros estão caídos. Sabe por quê? Porque o rei tinha o que acrescentar. O rei deu madeira, deu carta para ele passar na floresta, protegeu ele. Para o rei ele contou. E o rei simbolizava Deus, tá? Saiu de lá, os caras foram seguindo ele, e ele foi embora. Passou o capítulo 2, passou o capítulo 3, passou o capítulo 4. Quando chegou no capítulo 4, ele disse para os caras assim: ó, agora eu vou dizer para vocês o que vocês vieram fazer aqui comigo. Nós vamos reconstruir o muro. Mas só disse isso quando já estava lá. Talvez você diz tanto que vai fazer uma coisa e não faz, que você fica sem crédito. Você diz para todo mundo, menos para os seus. Eu tenho aprendido uma coisa, querido. Aquilo que você, aquela ideia que você planta no oculto, Deus faz brotar no público. Você está entendendo esse negócio? Aquilo que você planta no oculto, aquilo que você planta no secreto, aquilo que você conversa com Deus, aquilo que você faz chorando só com Deus e com a sua família, Deus, quando for manifestar, Ele vai manifestar no público. Ele vai fazer as pessoas olhar e falar: o que aconteceu? Como isso aconteceu? Ai, está na hora de você dar um glória a Deus, querido. Porque Deus quer fazer a coisa acontecer, mas talvez a sua mente está impedindo. Observe só o que o profeta diz: vá aos seus vizinhos, depois entre em casa. Ele não disse fale aos seus vizinhos, ele disse só: vá aos seus vizinhos, depois entre em casa. Aí disse: feche a porta com os seus filhos. Sabe só quem ia ver o milagre? 4 pessoas. Aí, se você for muito puritano, você pode dizer que foram 6 pessoas. É mesmo, pastor? É. 4 pessoas na minha ótica: Deus, ela própria e os 2 filhos. Mas se você quiser ser igual Pedro, você pode dizer que foram 6. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os 2 filhos dela e ela. Talvez você está precisando gerar o milagre no oculto, querido. Talvez você está precisando gerar o milagre no joelho. Talvez você está precisando gerar o milagre no secreto. O seu milagre é até exponencial, é grande, mas você está gerando ele de forma errada. E quando nós geramos o milagre de forma errada, Deus não permite que aconteça, porque Deus não compactua com o erro. Deus não compactua com a coisa feita da forma errada. Deus só compactua com as coisas feitas da forma certa. Deus só está com as coisas feitas da forma certa. E aquela mulher, ela não compartilha nada para os vizinhos. Ela manda até os filhos para as amigas delas mais íntimas não perguntar: o que está acontecendo? Vai ter festa lá hoje? Porque talvez lá na comunidade as pessoas iam dizer assim: vai ter festa lá hoje? Que você está pegando vasilha com todo mundo. Vai ter docinho, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro. E ela ia ter que explicar. Então, para ela não explicar, ela mandou o filho. E o filho deve ter dito assim: eu não sei o que mamãe vai fazer não, mas ela mandou pegar umas vasilhas aqui com a senhora, dona Maria. E os garotos voltam com as vasilhas, viu, Elias? Pela mão, cheio de vasilhinha. Os vacurizinhos cheios de vasilhinha. Diz assim: mamãe, tá aqui, ó, as vasilhinhas. E o azeite está jorrando. Anda, garoto, que o azeite está jorrando, senão vai cair no chão. Sabe o que eu quero profetizar nessa noite? Faz assim com a sua mão. Se você entender que Deus transforma o nada em tudo, se você entender que depois que você tiver tudo, você valorizar as pessoas que te ajudaram a chegar lá, e se você aprender que esse todo milagre é gerado no secreto, Deus vai fazer o azeite jorrar e não parar mais de jorrar. Aí era a hora de você dar um glória a Deus, fazer assim, ó. Sabe por quê, querido? Porque Deus quer derramar o azeite sobre você. Só que, como eu disse, Deus só derrama o azeite em quem está preparado. Deus está derramando o azeite dele em todos os lugares, mas esses lugares estão preparados para receber.
A minha pergunta é essa: você está preparado para receber o azeite do Senhor? Você está preparado para o azeite jorrar? Você está preparado para receber essa vitória? Será que depois que você receber isso, você não vai ficar orgulhoso, soberbo, vai virar as costas para Deus? Talvez quando você receber isso, você não vai dizer que foi tudo na força do teu braço? Talvez se depois que você receber isso, você não vai virar uma pessoa arrogante? Porque sinceramente falando, querido, isso tudo passa dentro desse arcabouço de ideia. Se você se comprometer com o Senhor e disser para Ele que você vai ser da maneira que Ele quer que você seja, o azeite não para de jorrar. Pise você aonde pisar, o azeite não para de jorrar. Sabe por quê? A terra boa é você. A terra boa é você, querido. Você é a terra de Deus. Você é a terra que recebe a semente. A terra boa é você. Então onde você estiver vai jorrar. Não para de jorrar. Eu lembro que há 3 anos e meio atrás, mais de 3 anos e meio atrás, eu passei 3 anos e meio num cativeiro. Só quem sabe, quem conheceu a minha história, vocês conheceram. Ganhava muito dinheiro, fui levado para um lugar que não ganhava nada. Mas eu entendi uma coisa com Deus. Deus gosta de filhos que geram no secreto. E eu fui gerando no secreto, querido. Fui gerando no secreto. E hoje eu olho para lá e digo assim: Senhor, que tempo bom. Tempo que o Senhor fazia milagres sobre milagres, milagres sobre milagres, milagres sobre milagres. Deus está te preparando nessa noite. Fique de pé. Deus está te preparando para você ser um empreendedor. Talvez você não vai ser um empreendedor comercial. Talvez você não vai ser um grande comerciante. Talvez você vai ser um empreendedor eclesiástico. Talvez a partir de você Deus vai começar uma revolução espiritual num lugar. Talvez a partir de você Deus vai começar um movimento formidável num lugar. Só que você precisa acreditar, querido. Você precisa gerar com Deus. Sabe por quê? Porque todo bom empreendedor, a família precisa estar envolvida e Deus precisa estar no centro. Todo grande empreendimento, a família precisa estar envolvida e Deus precisa estar no centro. Sabe por quê? Porque quem estabelece a conexão no secreto pede no oculto e recebe no público. Quanta gente a gente está vendo receber no público. Quanta gente a gente está vendo crescer. Quanta gente a gente está vendo avançar. Quanta gente a gente está vendo ter coisas exponenciais. Por que nós estamos minguando? Por que nós não estamos recebendo? Porque eu não sou esse cara que está recebendo exponencialmente. Não é muito difícil de explicar. Ou está te faltando preparo, ou está te faltando visão. Ou está te faltando preparo, ou está te faltando visão. Deus nessa noite trouxe para você preparo e está estabelecendo com você visão. Eu queria orar com você. Pastor, eu vim aqui hoje para honrar você, para sair para orar. Eu não vou ser um empreendedor comercial. Talvez você precise empreender numa das áreas das orações da semana. Talvez você precise empreender na sua família. Você tem empreendido pouco lá. Tem empreendido muito em outros lugares, mas tem empreendido pouco lá. Talvez você precise empreender na sua saúde. Você tem empreendido muito em muitos lugares, menos no cuidado com você mesmo. Talvez você precise empreender na intercessão. Você tem empreendido pouco na intercessão. E Deus quer que você empreenda mais. Então eu queria convocar você a deixar o seu lugar, se você quer empreender em algo. Eu quero empreender em melhoria na minha vida. Você já pode deixar o seu lugar, sabe por quê? Eu acredito que insistência demais não tem ação, tem só movimento.
Consegue? Você pode deixar o seu lugar, ó. Você se espreme aqui, sabe por quê? Se o altar tá aqui, se o negócio tá fumegando aqui, você dá o teu jeito e vem pra cá. Não fica longe não, filho. Quanto mais perto, mais você pega. Talvez sua necessidade exista para que você vá ter no secreto com Deus. Talvez essa noite para você seja a tua noite do secreto. Seja a tua noite de gerar. Seja a sua noite de dizer: Deus, estou gerando aqui e vou colher. Você está entendendo? Estou gerando aqui, mas vou colher. Eu estou gerando aqui e vou colher. Sabe por quê? Porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe, querido. Quem planta, colhe. Talvez você precise da criatividade de Deus. Sabe o que acontece? Eu imagino os olhinhos daquela mulher mesmo. Pensa bem. O azeite jorrando, a vasilha enchendo, a vasilha enche, e ela já estava pensando na cabeça dela, criativa e empreendedora. Esse aqui vai ser para esse mês, esse aqui vai ser para os outros 6 meses, e esse aqui todo eu vou vender. A necessidade daquela mulher possivelmente também era a necessidade de toda aquela cidade. A necessidade daquele tempo era o azeite, porque o azeite servia para vários tipos de coisa. Talvez a sua necessidade que você está trazendo aqui no altar seja a necessidade de muita gente que está aqui. E talvez Deus vai entregar na sua mão. Sabe para quê? Para que você possa gerar o mesmo para o teu irmão. Eu tenho dito lá na minha igreja o seguinte: Deus me trouxe para o ministério para eu gerar oportunidades. Aprendi isso, querido. Para eu gerar honra, para eu gerar espaço para outros crescerem. Talvez você precise aprender isso. Abrir espaço para que outros avancem. Essa noite Deus vai ampliar a sua mente e vai lhe dar uma mente mais criativa do que você teve até aqui. Talvez você tenha a criatividade de escrever algo que você passou na sua vida. Você nem pensou nisso, mas talvez Deus está abrindo a tua mente nessa noite para isso. Escreva a tua história. Porque talvez se você escrever a tua história, você vai estar elevando outros quando elas passarem por isso. Pense bem. Talvez Deus está fazendo um movimento do céu nesse lugar. Talvez você tenha vindo todos os dias da semana aqui. Talvez você ache até desnecessário que seja feito isso, sabia? Eu não estou te julgando não, mas talvez você ache desnecessário. Para que fazer isso uma semana? Orar pela cidade uma semana. A nossa cidade não tem jeito, as coisas não tem jeito, aqui não muda. Existe 2 tipos de profeta, querido. Existe o profeta do caos, que é aquele que só fala de tragédia. E existe o profeta de Deus, que é aquele que mostra através da luz da palavra que nada continua da mesma forma precária para sempre. Sabe o que Deus está estabelecendo aqui? Deus está estabelecendo a partir do movimento desta igreja uma nova São Gonçalo. E eu aplico fé nisso, que eu morei aqui 40 anos. Porque é fácil falar de um lugar que você não morou. Eu morei aqui 40 anos. Eu sei que é difícil mudar a realidade, mas o meu Deus é o Deus que faz do nada tudo. Deus faz assim. Saiba de uma coisa: se orando uma semana você acha desnecessário e não vê nada acontecer, imagina se vai acontecer sem orar. Pensa só. Então, querido, abrace a ideia, multiplique a visão, e Deus vai derramar.
Deus derrama sobre um povo preparado. Vamos cantar?